E aí, meus amigos, boa tarde, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez para dar as nossas dicas bíblicas, tá? Sempre textos pequenos e rápidos. Hoje são dia 29, né? Sextou, março, já estamos chegando aí em abril. Aí me veio essa passagem de 2 Timóteo 3:1, porque fala sobre tempos, e também porque essa palavra, tempos difíceis, né? Essa palavra difíceis, ela só acontece no Novo Testamento 2 vezes. Aí é óbvio que eu só vou ler o texto de Timóteo, um versículo, e o outro texto que está em Mateus 8:28, é aquele texto onde Jesus está indo para a cidade dos Gadarenos e encontra ali 2 endemoniados, que diz que no texto que eles eram furiosos. E a palavra furiosos aí é essa palavra, kalepos, tá? Que é a mesma que está aqui para difíceis, ao ponto que as pessoas amarravam eles em correntes. Eles tinham o poder de quebrar as correntes e eles ficavam correndo atrás dos outros, né? Você já deve ter visto isso acontecer na cidade de vocês, alguém louco, né, correndo, e as pessoas correndo. Um dia desse eu vi aqui na TV uma mulher que simplesmente ela ia com um pedaço de pau e batia nos carros assim, quebrando os vidros de todo mundo, entendeu? E aí prejuízos, né, 3, 4, 5 mil reais, que quebrou os vidros do carro todo, e os habitantes não sabiam mais o que fazer. É mais ou menos essa cena, só que no caso dos Gadarenos, eles estavam num cemitério. E eu gostaria de comparar esse texto dos Gadarenos, Mateus 8:28, repetindo, para você firmar, são só 2 palavras, né? E 2 Timóteo 3:1, que diz bem assim, olha que interessante, porque tem outras palavras também que vocês estão acostumados a ouvir, tá? Todos os dias. Diz assim, vou ler o texto aqui: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Só isso, tá? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E o interessante nesse texto, que ele é uma espécie de introdução do versículo 2 ao versículo 5. E se você for contar um por um aqui, então tem aqui 20 pecados. Do que são esses dias difíceis? Eu estou pensando numa forma de explicar palavra por palavra nesses 8 minutinhos que a gente faz aqui. Só que vai ser assim, um dia uma palavra, outro dia outra palavra, porque senão toma muito tempo, tá bom? Mas vale a pena você ler esses 20 pecados aqui e tentar entender que pecados são esses, tá? Dos dias difíceis. Mas olha só que interessante. Sabe, porém, isso, nos últimos, a palavra últimos aqui, que às vezes é confundido com fim, né? E fim às vezes é tratado como telos, como propósito. Mas a palavra últimos aqui é escatos, né? Aquela palavra que você conhece bem, escatologia, estudo das últimas coisas, tá? E a palavra tempo aqui, sobrevirão tempos, não é cronos, não é aquele tempo que você conta 1, 2, 3. É um tempo, um determinado momento, entendeu? Ou seja, não tem nada fixado. Eu gosto muito de uma palavra que um determinado autor falou há muitos anos atrás, que ele dizia o seguinte, que quando o homem fixa um tempo para a chegada do dia de Jesus, ou para que vai acontecer alguma coisa nos céus, justamente nesse dia não vai acontecer nada, entendeu? Porque tudo que Deus fizer vai acontecer assim, ó, no de repente, no piscar e fechar e abrir de olhos, tá bom? E por fim, eu gostaria que você marcasse essa palavra difícil como sendo reduzir a força, dias de selvageria, dias de você difícil de pegar, difícil de aproximar, difícil de tolerar. Nossa, tanto sinônimo aqui. Ou seja, é uma vida dura,
eu quero que você pegue esse texto e entenda que nós estamos vivendo esse texto, tá bom? E aí você vai perceber que todos esses pecados aqui são pecados que você conhece muito bem, entendeu? E só para dar um exemplo aqui, né? Se você for ver no verso 7, ele fala bem assim, no verso 6, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas, tá? Sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Agora, olha o que diz o 7, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Você já viu isso acontecer na sua comunidade? Pessoas que estão ali há anos, aprendem sempre. Você pergunta alguma coisa da palavra, elas não sabem responder. Então pense nisso, que os tempos de hoje são tempos difíceis, tá? Como eu já falei aqui, o que significa esse difícil. E que é como aqueles gadarenos, corriam atrás dos outros, as pessoas fugiam deles. Você já percebeu como é que nós estamos fugindo das pessoas? A gente está preferindo ficar em casa, com medo de tudo. É esse tempo que a gente está vivendo. A gente não sabe o dia, a hora, mas é o Kairos de Deus acontecendo. Ok? Que Deus abençoe você. Tenha uma ótima tarde. Em nome de Jesus. Amém.